Shalom, shalom pessoal, Shabbat Shalom, mais um vídeo que irei gravar a respeito os Tameh Hamikra, aos acentos das escrituras. E iremos falar hoje a respeito a terceira parte, dessa série de shiurim, de aulas em relação aos acentos do Tanakh, na Bíblia hebraica, pessoal. Então vamos continuar com essa terceira shiur aula. Muito bem, pessoal. Olha, acentos hebraico nas escrituras. Então tá aí, acentos hebraicos, parte 3. Por quê? Porque a parte 1 que eu fiz foi a introdução. Aí a parte 2 foi a última aula da semana passada, que foi da família 1, que é o Siluco e o Atna. Foi a aula passada. A família 1 são 4 famílias, pessoal. Tá bom? Desses 18 reis se divide em 4 famílias, né? Desses 18 reis. A família 1, tá? É o Atna e o Siluco, ó. Esse sinal aqui, ó, essa tônica, tá bom? Que é o Siluco e o Atna, tá bom? Esse é o rei principal e o seu vice, que é o Atna, tá bom? Então essa é a família 1. Ele tem um servo, que é o servo Merehá. Quem tem esse servo? O Siluco. O servo do Siluco é o Merehá. Isso aqui é um rei, não é servo não. O Tifá é um rei, faz parte da segunda família. Ele é um rei, tá? Ele não é servo. O servo é esse aqui, ó. É diagonal, mas às direitas. Chama-se Merehá. Ele é servo do Siluco, segunda parte do verso depois do Atna. Já o servo do Atna costuma ser, tá bom? O Muná, tá bom? O Muná sempre é o servo mais que representa, né? Aqui o Atna é o Muná. É um dos acentos de servos que mais encontra na Bíblia, é o Muná, tá bom? Mas sempre no fim do verso vai aparecer isso aqui, ó, o Merehá. Ele é servo do Siluco. Então a segunda família, se a primeira família nós temos 2 membros, que é o Atna e o Siluco, a segunda família nós temos 4 membros, tá vendo? Olha, nós temos o Tifá, nós temos o Zaquef, nós temos o Segoltá e nós temos o Shalshelet. Tá bom, pessoal? Essa aqui é a segunda família, ela tem 4 membros nessa família. Enquanto a família 1 da aula passada só tem 2 membros, tá bom, pessoal? Então, muito bem. A família 2, o Tifá, que é esse acento aqui, ele é um rei, tá bom? Ele divide a segunda parte do verso, tá bom? Ou seja, até o Atna é uma parte do verso, depois do Atna é a segunda parte. Então, esse Tifá, ele é um rei, ele divide a segunda parte entre Atna e Siluco. Então, tá ele aqui, ó, entre os dois, tá bom? Ele também é um rei, não é servo. Porque o rei também tem hierarquia, o rei mais forte, o rei menos forte, enfim. Então, o Tifá, esse traço em diagonal à esquerda, ele é o rei que ele realmente auxilia o rei principal, tá bom? Que é o Siluco. Aqui está o Sof Passuk. Todo fim de palavra nós temos que ter o Siluco. É o único acento que está em todos os versos do Tanakh, é o Siluco, que é o ponto final. Outros nem sempre aparecem no versículo. Claro, pode ter versos que não irá aparecer algum desses reis, desses 17 reis. Mas o Siluco tem que estar em todos os versos, né, os Pasukim do Tanakh. Então, eu tenho aqui, ó,
o membro da família segunda é o Tifá. Eu tenho outro membro que é chamado de Zaquef. Esses dois pontinhos aqui, ó, em vertical, é chamado de Zaquef Katan, porque esse aqui, ó, é Zaquef Gadol, porque tem aqui um traço. Então eu tenho dois Zaquef Katan e o Zaquef Gadol, o pequeno e o grande, tá bom? Mas o que mais aparece na Bíblia é o Zaquef Katan, tá bom? Então tá aqui, olha, o Zaquef sempre divide as duas partes do verso. Ou seja, um verso, nós temos aqui o segundo rei que divide o verso no meio. Não no meio das letras, tá bom? Das palavras, mas sim do assunto. Eu tenho aqui o Atna, que é o segundo rei, o vice-rei. Ele divide o verso, tá? No meio do assunto. Mas antes dele, sempre existe um Zaquef. E também depois dele também costuma ter um Zaquef, tá bom? Costuma ter um Zaquef. Então, veja bem, sempre divide as duas partes do verso. E tem uma coisa interessante, que às vezes tem verso muito curto, inclusive, né, versos curtos, ali no livro de Eclesiastes, no livro de Esdras, Neemias, Esther, um verso curto, tá bom? Às vezes pode não ter o divisor principal, que é o Atna, então pode ter o Zaquef como divisor principal do verso. Pode ter o Zaquef Katana ou o Zaquef Gadol e até o Tifá. Percebe que esses reis são fortes, que na ausência do segundo rei, que é o Atna, ele pode fazer o papel de segundo rei dividindo o verso, a metade do verso. Então veja, ó, na ausência do Atna, em versos curtos, ele aparece quem? O Zaquef, tá bom? No último caso, até mesmo o Tifá, ele aparece. Então esse rei Zaquef, tanto quanto o Atna, o servo deles são o Muná, que é isso aqui. Ó. É o servo que mais aparece na Bíblia, é o Muná, pessoal. Esse é o que mais aparece. São 9 servos, tá bom? O que mais aparece é esse e esse aqui, ó, que está sempre antes do Siluco, que é o Mererá. Tá bom? Então, o terceiro membro da família segunda, dessa segunda família, é o Segoltá. O Segol, que é a vogal, ela é 2 olhinhos em cima e a boquinha embaixo. Já o Segoltá é o inverso, ele é 2 olhinhos embaixo e a boquinha em cima. Ele aparece sempre na última letra, né, consoante de uma palavra, o Segoltá. Tá bom? E sempre antes do Atna. Tá bom? Ó, o Segoltá pode ser ou é a maior divisão antes do Atna. Tá vendo? Antes do Atna, o Segoltá é um rei muito forte. Ele é a maior, pode ser a maior divisão daquele verso antes do Atna. E pode ser seguido por Zaquef. Isso aqui é o Zaquef, ó. Ou seja, vem o Segoltá, mais na frente você pode encontrar outro rei ou até mesmo o Zaquef. Você nunca vai encontrar o Zaquef, tá bom? O Zaquef, você nunca vai encontrar ele antes do Segoltá. É sempre depois, já que escreve da direita para a esquerda. Então, sempre depois do Segoltá, você pode encontrar o Zaquef, tá bom? Mas nunca antes. O sinal, acento forte que você encontra antes do Segoltá, é esse aqui, é o Zarká, ó. Ele pode ser seguido por Zaquef, quem? O Segoltá. Aqui o Zaquef, ser seguido. Nunca antecedido, certo? Quem sempre antecede é o Zarká. Se você tiver a Bíblia hebraica, você vai ver que vai ter o Segoltá. Nem todo verso vai ter, claro. Mas antes dele, você vai encontrar isso aqui, ó. Ou uma palavra antes, ou duas palavras antes, você vai encontrar o Zarká como um rei muito forte, que auxilia o outro rei Segoltá. Tá bom? E eles também podem ter um ou dois servos também, que é o Muná. Sempre o Muná. Pode ter outros, né, assentos servos, mas os principais que você vai encontrar muito é o Muná. Tá? Antes do Segoltá, antes do Atna, antes do Zaquef e até mesmo do Zarká. O quarto membro dessa família segunda é o Chalchelete. Esse aqui, ó, parece um raio, tá vendo? Ó? Esse Chalchelete, pessoal, ele acontece sempre na primeira palavra de um passuco, de um verso. Sempre que
um verso começa, e em cima desse verso, na primeira palavra do verso, tiver esse sinal aqui em cima, esse aqui vai em cima, esse vai em cima, mas na última letra, esse vai em cima também, mas na última letra da palavra, já esse aqui pode ir no meio da palavra, mas sempre na primeira palavra, tá bom? Esse sinal, ele tem apenas cerca de 7 vezes só, em todo o Taná, o segoltar. Mas se tiver um verso que tiver o segoltar, esse verso não tem. Tá? Se tiver Shalshelet, esse verso não tem segoltar. Tá bom? Quando você encontra na Bíblia uma palavra que começa e nessa palavra tem esse sinal em cima da palavra, é porque essa palavra não vai ter o segoltar. Isso aqui não vai fazer parte. Vai ter sempre o Shalshelet. Nunca esse verso vai ter o segoltar. Onde aparece ele no verso, não aparece porque ele substitui o segoltar, pessoal. Tá bom? E quando esse sinal aqui aparece, ó, quando aparece na primeira palavra, ele é acompanhado, tá, de um pazé, que é isso aqui, ó. Aqui está a palavra em hebraico, e esse sinal vai estar em cima desta palavra, em qualquer consoante, vai estar em cima. Aí quando o fim da palavra dá um espaço em branco, aí vem esse sinal aqui que é chamado de Pazek, tá bom? Um dia eu irei falar sobre ele, que faz parte também dos sinais, não é tônica, tá bom, pessoal? Isso aqui não é tônica. Nem isso aqui, nem o Méteger, nem o Makef, nem o Mapik, não são tônica, tá bom? São sinais que ajudam a leitura, mas não são tônica, tá bom, pessoal? E aqui estão as principais, né, reis, né, do texto hebraico. Siluco, Atna, Segoltar, Zakef, Atifa, esse Shalshelet, o Rivia e o Zarká. Faz parte, né, dos principais reis dessas 4 famílias em hebraico, Lehitraot.